Olá, meu nome é Ladimir Carvalho, eu sou presidente e fundador da Alterdata Software. Queria dar os parabéns a todos vocês que estão aqui no Rio Info 2020. Se você está aqui nesse momento, você vai receber uma carga de informações muito importante para a área de tecnologia, tanto na área de desenvolvimento, atendimento, infraestrutura. Uma série de profissionais estão vindo aqui trazer mensagens importantes para vocês. No meu caso, eu estou vindo chamar a atenção para um aspecto comportamental extremamente relevante nesse momento que nós estamos vivendo uma transformação social brusca agora em 2020. A maioria das apresentações desse congresso, eles têm muito mais um viés técnico ou de empreendedorismo, mas o meu caso aqui é comportamental. Eu gostaria de chamar a atenção de todos porque nós estamos vivendo um momento que as pessoas imaginam que nós estamos numa crise de saúde e sanitária. Mas, ao meu ver, não é isso que está acontecendo. Na verdade, nós estamos diante de uma mudança social drástica, uma mudança de comportamento, de relacionamento, de expectativas, que faz com que os profissionais tenham que se reposicionar, estar numa outra dinâmica, um outro mindset, uma outra forma de pensar, que venha estar mais conectado com a velocidade da sociedade hoje e faça a gente ter mais resultados. Se nós observarmos bem, a grande maioria dos profissionais de tecnologia, eles que são empreendedores, que têm os seus próprios negócios, eles têm uma certa dificuldade de decolar, de ganhar muita escala e de se tornar uma empresa muito grande. Porém, todos que entram na área de tecnologia têm o sonho de se transformar numa Microsoft, num Google, numa outra empresa desse tamanho que ganhe escala global. Porém, isso tudo está muito mais ligado à forma de pensar e se organizar do que mercado em si. Porque o mercado de tecnologia nós temos bastante. O que nós temos que entender é essa dinâmica de modificação que exige um comportamento diferente de nós da área de tecnologia. E eu vou passar para vocês, vou compartilhar a minha tela para que todo mundo me acompanhe de uma forma mais didática pra, na minha linha de raciocínio. Vou compartilhar aqui porque eu quero chamar a atenção de todos em relação a comportamento, a quanto que o comportamento contribui nos resultados. E isso tem tudo a ver com essa fase que nós estamos agora. Ela sempre foi relevante, mas nessa fase agora de 2020, esse processo se acelerou, ganhou uma velocidade completamente diferente. Alguns futurólogos, alguns pesquisadores têm colocações muito parecidas com a desse inglês aqui, que ele diz o seguinte: nos próximos 20 anos vão acontecer mais coisas, vão ter mais mudanças que os últimos 300. Isso mesmo, os 20 anos seguintes vão ser mais relevantes na sociedade do que os últimos 300. Isso provavelmente vai mudar tudo. As profissões, algumas vão deixar de existir, outras vão ter que se ajustar. O relacionamento com clientes, com os liderados, com os líderes, com os objetivos, a forma de fazer as coisas está completamente diferente. Nós estamos entrando numa sociedade hoje, que essa pandemia de 2020 causou, uma sociedade da incerteza e não das certezas. No passado, nós tínhamos certeza de coisas. Na época da minha avó sabia o que, que ia acontecer com os filhos, sabia a melhor alimentação para eles, as melhores escolas, ela sabia as profissões. Era uma sociedade de certezas. E por isso os mais velhos eram grandes referências para os mais novos, orientavam, treinavam, ensinavam. A sociedade de hoje é uma sociedade de incertezas, uma sociedade que a gente não sabe as coisas de tanto que elas evoluem, de tanto que elas se transformam. Então, nessa situação atual, se você conhece alguém, algum empresário, algum político, algum professor, que te afirma com absoluta certeza e veemência sobre determinada coisa, desconfie. Porque, na verdade, essa pessoa não pode ter certeza de muita coisa. Porque nós estamos vivendo uma sociedade que essa transformação passou seu jogo. E esse jogo está quebrando muitos paradigmas. Muitas coisas que eram escritas em pedra estão sendo modificadas. E isso é muito importante que a gente entenda, porque muda todo o mindset de quem trabalha na área de tecnologia. Se vocês observarem bem, a grande maioria das empresas de tecnologia são formadas por pequenas empresas de tecnologia, elas não ganham escala, não é por falta de mercado, mas é por falta de pensar e se organizar de uma determinada maneira que a coisa possa ganhar escala. E tudo tem a ver com alguns paradigmas que existiam até então.
Um deles, comando e controle. Isso foi quebrado. Com a colocação das pessoas em home office, com a estrutura das pessoas entregando as suas próprias obrigações, a maneira de controlar e comandar pessoas foi modificado drasticamente. Violentamente, nós tivemos que alterar a estrutura para fazer com que as pessoas que entreguem as suas obrigações tenham mais valor do que aquelas que tenham que ser cobradas para entregar aquela mesma obrigação. A estrutura de comando e controle modificou. Se você é um profissional que precisa ser empurrado pelos clientes ou pelos seus líderes para entregar suas obrigações, você está com problemas. Agora, se você é uma pessoa que faz, corre atrás e entrega o que tem que ser entregue, você está alinhado com esse ciclo de inovação que está acontecendo de 2020 para frente. Recursos humanos. Recursos humanos, essa palavra que se usava até então, era porque nós precisávamos de recursos para fazer as coisas acontecerem. Na verdade, nessa visão nova, os humanos não são recursos. Na verdade, nós estamos trabalhando em times, em colaboração, em equipe, para fazer com que as coisas de fato aconteçam. Então, o trabalho de grupo é muito relevante hoje em dia. Se você é aquela pessoa que tem dificuldade de trabalhar em equipe, você está com problemas nesse novo ciclo. Porque você tem que aprender a lidar com isso. Pessoas diferentes, com perfis diferentes, com necessidades distintas, que estudaram em escolas, universidades distintas, famílias, cada um tem um jeito de ser. E nós temos que entender disso, de pessoas, para podermos trabalhar em grupo. Posições definidas. As posições definidas que aconteciam até então, aquelas que eram claras, eu fui contratado para isso, não faço aquilo. Isso não pode mais ser pensado dessa forma. Nós temos mais valor no mercado quando a gente enxerga o todo, o conjunto de uma organização. Para enxergar o conjunto, a gente não pode estar olhando apenas a parte, um pedaço da estrutura. Você tem que estar olhando o todo. Na Alterdata, por exemplo, nós temos agora em 2020 cerca de 1.800 colaboradores. Nós somos a quinta maior empresa de software do país. Com 1.800 pessoas, muitas das vezes, a equipe de desenvolvimento está lá dentro do cliente, ajudando a dar atendimento, percebendo as necessidades. Às vezes, a equipe de suporte está lá no projeto, ajudando a desenhar os sistemas, projetando, fazendo o papel de analista de sistemas, criando as coisas que são importantes para os clientes. É muito relevante que a gente entenda que essas trocas de posições são importantes demais. Dentro do desenvolvimento da Alterdata hoje, nós não temos líderes super definidos. Nós temos o Scrum como metodologia, que os times decidem as coisas, os grupos resolvem as coisas. É uma quebra imensa de paradigmas para a época que eu comecei a trabalhar. Eu estou com 57 anos hoje e trabalho com desenvolvimento de software desde os meus 21. Isso mudou, a cabeça virou ao contrário, porque, na verdade, as posições definidas mudaram todas as regras de como é que se realiza os trabalhos. Foco no sistema. Até pouco tempo atrás, nós estávamos focados naquilo que nós fazíamos, nos processos, nos métodos, na estrutura. Hoje nós temos que estar focado no cliente, não é especificamente os procedimentos internos. O que o cliente quer? Qual é a dor dele? Qual é a necessidade dele? Por isso que metodologias como o Design Thinking passou a ser muito importante, para a gente criar prototipações e acompanhar os modelos de funcionamento no cliente, não na minha cabeça. O software não pode sair da minha cabeça, tem que sair do cliente, da necessidade dele. A importância dos cargos. A importância dos cargos foi quebrada. Porque nós tínhamos, no passado, pessoas que se orgulhavam em ser diretores, gerentes, tinha uma sala de vidro bonita. Não. Hoje em dia, se você for na Alterdata, nós temos ambientes com 800 metros quadrados, um único andar com quase 800 metros quadrados, com todos trabalhando juntos. Os gerentes sentam do lado dos subordinados, no mesmo estilo de mesa, no mesmo estilo de computador, exatamente a mesma coisa. Essa importância dos cargos desmontou-se. É muito importante que os líderes entendam que ele tem que estar na trincheira, junto com o seu time, dentro da trincheira, no ponto de guerra. Ele não pode estar numa posição privilegiada que ele não enxergue o que está acontecendo. O que aparentemente é uma posição privilegiada, de estar dentro de uma sala fazendo os desenhos da companhia, está tirando a sensibilidade da guerra, daquilo que precisa acontecer lá no front, lá na hora de combate, onde você está atendendo os seus clientes. O jogo mudou completamente. E a gente pode ver isso nitidamente nesse estudo aqui. Há pouco tempo eu assisti uma palestra da IBM que mostrou dois gráficos que eu fiquei bastante impressionado. Eles fizeram uma pesquisa interna sobre produtividade.
O gráfico de cima mostra antes da pandemia, as pessoas indo trabalhar nos escritórios da IBM. O de baixo, todo mundo em home office. E o gráfico demonstra de 8 às 5 da tarde o horário de trabalho das pessoas. Observe que quando as pessoas estavam trabalhando dentro da IBM, nos prédios da IBM, eles chegavam às 8 da manhã, demoravam um tempo para atingir produtividade. Aqui, provavelmente, essa queda tenha sido algum café, alguma coisa assim. A tipo, produtividade é alta, parava para almoço, a produtividade cai, obviamente, e demora muito para se retomar e vinha com a produtividade alta novamente, e antes dele ir embora, ela começava a cair. Olha o que acontece hoje em home office. Ele já entra em carga máxima, acompanha até a hora do almoço, quase carga máxima, para almoçar e volta muito rapidamente e continua com carga máxima. Isso significa que nós estamos com a produtividade mais alta do que era antes, todo mundo trabalhando em home office. A Alterdata hoje, 3 meses depois da pandemia, ela é mais ágil, é mais eficaz, é mais produtiva, o cliente está mais feliz. E todo mundo trabalhando em home office. Se alguém falasse para mim isso há 10 anos atrás, eu não acreditaria. Eu mesmo ia dizer que isso não ia funcionar, mas está funcionando. Esse jogo novo, que é importante que a gente entenda, três coisas importantes daqui para frente, que é diferente do passado. Primeira coisa, nós temos que ter na nossa cabeça que nós temos que aprender sempre. Sempre. Não existe aquela coisa de terminou a faculdade, terminou a pós-graduação, você acabou os estudos. Essa palavra acabou os estudos simplesmente não existe. Nós terminamos um curso, mas a gente não acabou os estudos, porque os estudos são contínuos. Quanto mais a gente coloca na nossa cabeça que nós somos eternos aprendizes, significa que a gente tem a questão da dúvida. Será que eu sei? Será que eu entendo o que eu preciso de fato saber? Será que tem coisas novas aparecendo que eu não sei ainda? Essas questões são muito importantes. O mindset de aprender sempre é muito importante na nossa cabeça. Segunda coisa, nós temos que entender de seres humanos, entender de pessoas. Por mais automação, robotização, inteligência artificial que está acontecendo nos processos, nós temos que entender de pessoas. As pessoas são aquelas que trabalham em times, projetam em equipe, as pessoas são clientes que têm necessidades, as pessoas são fornecedores que nos atendem, as pessoas. E normalmente a equipe de TI, elas são pessoas da área de exatas. Por serem da área de exatas, elas têm mais aversão a contato com pessoas, entender do lado psicológico das pessoas, do lado social. Mas isso é importante que seja quebrado. Porque nós, de TI, nós resolvemos problemas da sociedade, das empresas. E nessas empresas, quem opera essas empresas são pessoas. Se nós não entendermos de pessoas, fica tudo muito complicado. Terceira coisa importante da engrenagem é gestão por indicadores. A sociedade hoje está tão veloz, se nós não entendermos de indicadores de performance, não entendermos de métricas, a gente não consegue medir e saber nossos próprios erros. Lá atrás, lá no passado, e quando eu falo lá atrás, eu estou falando há 1, 2 anos atrás, nós podíamos nos dar ao luxo de errar alguma coisa e demorar um ciclo para perceber o nosso próprio erro. Nós poderíamos decidir fazer uma faculdade que demoraria 5 anos para ganhar uma habilidade. Hoje, isso não é viável mais. Nós precisamos ter métricas para perceber que nossos erros aconteceram agora, essa semana. E na semana seguinte já está corrigido, já se criou uma nova metodologia e o processo já avançou. Esse processo de velocidade de avançar é o que nós temos que entender que faz parte do jogo. Não é mais uma coisa que é um luxo, é bacana, a gente ser ágil. Não, é necessário para a sobrevida. E quando a gente coloca isso na cabeça, uma das coisas mais importantes de nós entendermos é nós compreendemos as coisas que a gente não sabe. É muito importante eu saber que eu não sei. Quando eu tenho a consciência que eu não sei algo, eu busco aprender. Eu faço alguma coisa, eu faço um curso, eu me aprimoro, eu faço algo para ser melhor. Agora, quando eu não sei que eu não sei, fica muito difícil. Vamos dar um exemplo. Eu sei que existe um país chamado Alemanha. Eu também sei que nesse país chamado Alemanha fala-se alemão. Eu também sei que eu não falo alemão. Eu sei que o país existe, eu sei que fala a língua alemão e eu sei que eu não sei. Ótimo.
sem problema nenhum. Se eu sei que eu não sei, eu vou correr atrás, eu vou aprender, eu vou contratar um professor, vou contratar um funcionário que fale alemão, eu vou fazer alguma coisa para me apropriar daquela oportunidade. Eu sei que eu não sei, aí eu corro atrás. Qual é o risco da sociedade ser tão ágil? Qual o risco que a gente tem da sociedade ser tão ágil? É quando acontece alguma coisa que eu não tenho a consciência que eu preciso ter. De repente, eu não tenho a consciência que eu tenho que aprender a falar em público. Se eu não tenho a consciência que eu preciso falar em público, como é que eu vou correr atrás de uma coisa que eu nem sei que eu preciso? E aí que está a grande ameaça. E como é que a gente mitiga isso? Criando grupos de relacionamento, indo a eventos como esse que nós estamos falando aqui agora, escutando lives de bastante pessoas diferentes e não de uma pessoa só, tendo opiniões distintas, lendo um pouco mais. É você se informando de coisas que estão em transformação. Eu vou passar um vídeo aqui, e esse vídeo aqui vai deixar isso mais claro. Preste atenção sobre o detalhe de como o lado psicológico é importante para nós sabermos o que nós não sabemos. Porque muitas das pessoas têm uma opinião formada, muito rígida sobre determinadas coisas. E isso fecha um canal de comunicação que prejudica muito o crescimento de todos nós nas nossas profissões. Preste atenção nesse vídeo. Uma pesquisa realizada com alunos brasileiros de 15 a 16 anos mostrou que apenas metade deles eram capazes de identificar a ideia geral em um texto. Outra pesquisa, agora mais abrangente e feita com pessoas em idade de trabalhar, mostrou que apenas 8% das pessoas são plenamente capazes de entender e se expressar por meio de letras e números. Porém, quando vamos até os comentários de qualquer vídeo aqui no YouTube, principalmente aqueles que precisam de um posicionamento forte, vemos por lá uma chuva de pseudo-intelectuais que pensam saber tudo sobre tudo, que debatem como se fossem especialistas no assunto, mas que bem provavelmente fazem parte da lista de pessoas que não conseguem interpretar um texto. A pergunta que fica na minha cabeça é: por que os mais burros sempre pensam que são os mais inteligentes? Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. Hoje vamos estudar o efeito Dunning-Kruger, que explica exatamente o porquê desse efeito desastroso acontecer. E existe um teste fácil que você mesmo pode fazer com seu grupo de amigos e que é o seguinte: escolha alguma habilidade, como a de dirigir, e pergunte se eles acreditam estar entre os 50% que dirigem melhor ou entre os 50% que dirigem pior. Por probabilidades, se entrevistarmos muitas pessoas, teríamos que ter metade das pessoas para cada lado. Essa seria a lógica, certo? Porém, um estudo feito na Irlanda com 15 mil motoristas e replicado em vários outros países mostrou algo diferente. 70% dos motoristas se autoclassificaram como acima da média, um valor bem acima do esperado, o que nos permite chegar à conclusão de que a confiança nas nossas habilidades, mesmo sobre aquelas que nós não temos, normalmente é bem alta. O que foi particularmente interessante nessa pesquisa é que aquelas pessoas com menor nível de habilidade foram os mais prováveis de pensar serem bons. E esse efeito ficou conhecido por efeito Dunning-Kruger, que é o nome dos dois pesquisadores que se aprofundaram nesse tema. E o resultado dessa pesquisa pode ser visualizado por esse gráfico aqui, que correlaciona confiança versus conhecimento. No começo, mesmo sabendo muito pouco sobre o assunto, ficamos com a confiança alta, porque nosso mundo ainda não englobou todas as possibilidades. Nós ainda não sabemos que não sabemos. Exemplos dessa etapa são os que não faltam. São os profissionais não economistas que sabem mais que o ministro da Economia, os coaches que dizem resolver todos os nossos problemas, ou aquelas pessoas que falam mal de todos os coaches, sem nem ter noção do que eles fazem. O problema dessa fase é que, por não perceber que não sabemos nada sobre determinado assunto, não buscamos melhorar, ficando eternamente empacados na ignorância. E saiba, a ignorância é atrevida, ela dá palpite sobre tudo. Depois dessa fase, quando ganhamos um pouco mais de conhecimento sobre algum assunto, nós chegamos em uma fase caótica e que é altamente depressiva.
damos conta da complexidade e rapidamente percebemos que não sabemos praticamente nada sobre nada e que a quantidade de informações para realmente saber de algo são praticamente infinitas. É nessa fase que aquela frase, a pílula da felicidade é a ignorância, faz sucesso, porque nossa confiança desaba quando descobrimos o quanto não sabemos de nada direito. Com isso, normalmente ficamos mais quietos em conversas, damos menos nossa opinião. Mas o que acho legal dessa fase é que tentamos correr atrás do prejuízo, pegando livros para ler ou assistindo canais como esse aqui. Agora, com o tempo e com maior aprendizado e competência, podemos ir aumentando nossa confiança aos poucos, chegando no ponto de realmente ter alguma consciência e confiança sobre nossas habilidades. Isso pode ser mais fácil de se ver na parte física, porque é visível. Um corredor expert, por exemplo, vai saber que é bom, porque ele ganha dos outros na corrida. Mas, para o desenvolvimento pessoal, ter essa noção é praticamente impossível. Sócrates, por exemplo, tido como o maior sábio de seu tempo, disse que nada sabia, exceto o fato de sua total ignorância. Agora, olhe para o gráfico. Sócrates, mesmo sendo considerado o homem mais sábio, morreu sem ter deixado nenhum livro escrito por ele mesmo, talvez exatamente pelo mesmo motivo da frase dita por ele. O efeito Dunning-Kruger não é um problema de ego, que nos cega para nossas fraquezas, mas sim o de não ter o conhecimento da complexidade. Então, se existe algum assunto que esteja sendo debatido e parece que o assunto é simples e você tem a resposta para a solução, pare um pouco e pense: será que ainda não entendi a complexidade do problema e estou com a impressão de estar confiante demais exatamente porque eu não me aprofundei no assunto? Ou uma outra situação. Imagine que alguma pessoa disse algo que você não concorda, mas que você sinta que essa pessoa seja superior em você em alguma área. Seja porque estudou muito o assunto, seja porque é mais velha, experiente, ou seja porque é mais inteligente. Se isso acontecer, refreie sua vontade de rebater as ideias e apontar os erros. É muito provável que a pessoa saiba algo que esteja escapando para você, ou que saiba de muito mais coisas das quais não falou no momento, mas que geraram essas suas conclusões, de modo que o silêncio e os estudos sejam talvez as melhores saídas. Só de imaginar as possíveis razões para alguém melhor do que você ter dito X ou Y já te deixa umas 1000 vezes mais inteligente. Ou, para ser mais eficaz ainda, se por acaso estiver num grupo discutindo algum assunto que você não saiba, tome a liberdade de dizer: eu não sei o suficiente para ter uma opinião formada sobre esse assunto. Dizer isso é libertador. E eu sei que depois desse breve vídeo, vocês já devem ter uma pequena lista daquelas pessoas que não sabem nada, mas pensam que sabem de tudo. Mas quero te propor um outro exercício, que é mais eficaz. Você, por acaso, já se olhou no espelho hoje e enxergou os seus próprios erros? Esse vídeo é muito bacana. É muito bacana porque ele deixa claro essa nossa capacidade de aprender continuamente e o quanto que é relevante a gente ter humildade para saber que nós não sabemos. Significa o seguinte: se você é líder de um projeto, se você é executivo de uma empresa, dono de uma empresa de software, por exemplo, você não precisa estar preocupado que você tenha todas as respostas. Você não tem que ter todas as respostas. Você é o líder daquela unidade, daquela companhia, mas não é você que tem que ter as respostas. Você tem que saber fazer as perguntas. Você tem que saber provocar o teu time a estudar, se aprimorar continuamente. Você tem que ter um ambiente de aprimoramento contínuo para fazer com que você descubra continuamente aquelas coisas que vocês não sabem, aquela coisa que você precisa saber para o próximo ciclo. Eu estou com 57 anos agora. Desde quando eu tinha 20 e poucos anos, eu sempre procurei ter um aprendizado baseado em referências. Sempre usei clientes como minhas referências, sempre usei literaturas para entender o que está saindo um pouco mais à frente e que competência eu tinha que ter no próximo ciclo da companhia. O que eu preciso ser quando a Alterdata tiver
30 pessoas, quando ela tinha zero, o que ela tem que ter quando ela tiver 30? E quando ela passou a ter 30, o que eu tenho que ter como competência para se essa empresa tiver 200? Eu tenho que ser melhor líder? Eu tenho que saber vender? Eu tenho que saber me comunicar? O que eu tenho que fazer? Eternamente eu tenho que saber o que eu não sei. Essa é algo relevante, muito importante nesse momento, por causa dessas transformações sociais que nós estamos vivendo. Porque, na verdade, quem vai ficar no mercado não é o mais inteligente, mais rico, não é a maior empresa, não é o melhor profissional, sob algumas óticas do passado, mas é aquele que se adaptar melhor às mudanças. São aquelas pessoas que se adaptam melhor a essas novas realidades. E Darwin já falava isso em 1800 e pouco. A teoria de adaptabilidade tem tudo a ver com o momento em que a sociedade está mais acelerada. Nós temos que entender essa velocidade e nos adaptar a uma nova realidade. Então, a gente ficar batendo na mesma tecla, sendo a mesma pessoa, estudando as mesmas coisas, não vai levar a lugar nenhum. Nós estamos vivendo uma sociedade, atualmente, exponencial. É muito fácil das pessoas em tecnologia entenderem isso sob o aspecto técnico. Agora, muitas das vezes, o pessoal de tecnologia não enxerga sob o aspecto social. Tudo está mudando e a gente tem condições de aprender tudo de fontes completamente diferentes, sobre regras completamente distintas do passado. A gente não precisa depender de um curso formal para aprender algo, a gente não precisa depender de um método específico que existia no passado. Nós precisamos fazer descobertas, entender que essas fontes são fontes distintas, que nós estamos aprendendo coisas de realidades diferentes. Hoje é possível a gente aprender algo através do YouTube, é possível aprender algo assistindo uma live, é possível aprender algo assistindo um congresso online como esse aqui. Nós temos inúmeras fontes, grande parte delas são gratuitas. Se nós entrarmos nas melhores universidades do mundo, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, tem um monte de conteúdos gratuitos. E nós não precisamos nem falar aquelas línguas. A gente pode baixar aquele conteúdo, botar o tradutor do Google para nos ajudar e a gente vai aprender aquele determinado assunto. No passado, o jogo do passado, a dificuldade estava em ter informação. Quando eu era adolescente, fiz faculdade, o professor dava um trabalho de grupo, nós tínhamos que ir para uma biblioteca com caderno para anotar coisas, para depois datilografar, para entregar um trabalho para ele. A dificuldade do passado era ter, palavra ter informação. Hoje, ter não é mais o problema. As informações são abundantes. O problema hoje é querer, não é mais ter. As pessoas, em geral, têm acesso à cultura, informação. A questão é querer. A grande parte dos profissionais, eles falam que querem conquistar muita coisa, mas à noite, ao invés de estar estudando um conteúdo em algum lugar, ele está vendo novela, ele está vendo Netflix, ele está vendo uma série. Ele não se envolve de corpo e alma para adquirir aquela informação. Uma das maiores competências da nova economia, para o pessoal de TI, é nós termos grandes filtros em volta da gente para blindar as informações, você ter capacidade de selecionar de tanto acesso a informações que você tem. Se você não souber fazer um filtro, você fica o dia inteiro no Facebook, vendo foto do cachorro do amigo, ao invés de estar assistindo um conteúdo extremamente relevante como esse congresso que alguns estão fazendo aqui. Provavelmente muitos dos concorrentes de vocês não se inscreveram aqui no Rio Info. Não estão recebendo essa carga de informação. Isso certamente está tornando vocês mais acelerado, mais rápido do que a sociedade. O jogo mudou. Como é que funcionava até pouco tempo atrás? Como é que a sociedade classificava um profissional e uma empresa eficiente? Ela falava assim: essa empresa eficiente, ela é resiliente. Quando eu escutei essa palavra pela primeira vez, eu fiquei curioso. O que é resiliente? Resiliente é algo que você faz uma pressão sobre ela, mas quando você tira a pressão, ele volta ao estado natural muito rapidamente. Uma pessoa resiliente é aquela que sofreu um problema de família, passou por um divórcio, foi demitido, a empresa faliu, e ele não se abate. Rapidamente ele ergue e continua e avança, ele volta ao estado natural. Sendo que em 2012, o Nassim Taleb, esse autor, escreveu um livro usando uma palavra chamada antifrágil, dizendo que antifrágil é uma coisa que se beneficia, aprende, que evolui no caos.
na crise, na guerra, nos grandes problemas. E isso se tornou um best-seller mundial e começou a mudar a forma da gente enxergar o que é ser um bom profissional. Taleb diz que você tem tipo uma régua. De um lado, você tem uma coisa que ele chama de frágil. Frágil para ele é uma xícara que cai no chão e quebra. Uma pessoa frágil é essa que se abate por alguns desses problemas que eu comentei e demora muito tempo para se reerguer. Demora muito tempo para estar em pé de novo. E esse tempo na sociedade hoje é muito importante. O outro extremo da régua é o que ele chama de robusto. Robusto, por exemplo, é uma madeira, que ela cai da mesa, bate no chão e não quebra. Ela é firme, dura, porém ela não é flexível. Ela não se mexe. E na sociedade de hoje, que a gente muda tanto, isso não é interessante. Uma pessoa robusta é aquela pessoa que tem uma opinião muito formada, muito rígida. Pessoas que falam assim: eu sou assim, nasci assim, vão ter que me engolir. Minha opinião é essa e ponto final. As pessoas que são muito assim não estão antenadas com a sociedade nova, porque não cabe mais ninguém ter essa certeza, porque tudo está mudando. Ah, a profissão é isso, tem que ser assim. Quem te disse isso? Por que que tem que ser? Não existe mais, não é eficaz mais uma pessoa ser robusta. Entre o robusto e o frágil, Taleb diz que existe o resiliente. O melhor exemplo que nós temos sobre objetos é a mola. A mola é aquela coisa que você pressiona, você exerce uma pressão sobre ela. Quando você tira a pressão, ela volta ao estado natural. Uma pessoa resiliente é essa, que retorna ao estado natural. Porém, vamos pensar agora em 2020, nessa crise que nós estamos vivendo, nessa pandemia. Nós estamos agora, nesse momento, em julho. Eu estou gravando esse vídeo aqui em julho. Vocês acham que nós vamos retornar a ser o que nós éramos no começo do ano, quando a pandemia acabar? Nós vamos ser resilientes? Nós estamos recebendo uma pressão, sofrendo, e nós vamos voltar a ser o que nós éramos lá atrás? De jeito nenhum. Se nós voltarmos a ser o que nós éramos lá atrás, nós vamos ser engolidos, porque a sociedade avançou. O melhor exemplo que o Taleb fala sobre antifragilidade é o próprio corpo humano. O corpo humano, quando ele é invadido por um vírus, ele passa por um caos, uma crise. Caímos de febre, cai na cama, perde energia, emagrece. Quando você sai dessa gripe, você está mais forte. O corpo criou anticorpos. Provavelmente você não vai pegar a mesma doença. E é por isso que nós não morremos hoje das doenças que morríamos em 1500. O corpo evoluiu. A cada caos que acontece, ele evolui, ele cria uma metamorfose, ele se transforma em algo mais poderoso. Dentro do mercado profissional é a mesma coisa. Nós temos que sair dessa crise melhores, crescendo, mais aprimorados. O volume de conteúdos disponíveis na web hoje é impressionante, o volume de lives. Um monte de coisa que não serve para nada, mas um monte de coisa extremamente interessante. Então você tem que estar agora em julho, 3 meses depois da crise, quase 4 meses, você tem que estar um profissional melhor. Pega uma folha de papel aí, risca no meio. Na parte da direita, você coloca tudo o que você está melhor do que estava lá em março de 2020. Ah, eu estou liderando melhor, eu tenho um relacionamento com o meu cliente melhor, eu acompanho meus projetos de uma forma mais clara. Coloca tudo que você evoluiu. Agora, do lado esquerdo, você coloca toda a lista de riscos da tua operação. Ah, eu tenho um risco se um concorrente que está na cidade vizinha vier para a minha cidade, vai ser um problema. A minha profissão pode ser afetada se acontecer isso. Se o cliente não quiser pagar, pode acontecer isso. Põe os riscos. Agora pega essa folha e olha. Se o lado direito dessas melhorias que você está tendo estiver muito pequeno, não está legal. Não está legal porque nós estamos vivendo uma crise. E a velocidade desse aprimoramento é extremamente importante. Essa lista tem que estar maior. Você tem que correr atrás de conteúdos para ganhar mais habilidades e competências que você não tinha até então. Do lado esquerdo, se essa lista estiver pequena, dos riscos, não está legal. Você não está antenado com o que está acontecendo na sociedade. Porque, na verdade, a ameaça violenta gera uma série de crises e instabilidades. Você tem que ter noção dessas instabilidades claramente. Se você não tem, você tem que conversar com mais pessoas da tua área, com outros empresários, outros profissionais que trabalham na mesma função que você tem. Conversar e ter opiniões diversas, escutando as pessoas e não
rebatendo as pessoas, ouvindo, de tal maneira que você abra a cabeça e você começa a criar mecanismos de aprimoramento, treinamentos, evoluções. Então, isso sim é você entrar num mindset de antifragilidade, de evolução contínua. Porque, na verdade, a sociedade ela está andando numa velocidade mais rápida do que o passado. E a melhor analogia que eu conheço é quando você para e pensa naquela esteira de aeroporto. Sabe aquela esteira de aeroporto que vai levando a gente? Imagina uma esteira ao contrário. Ela está andando contra você. Essa é a sociedade em movimento. Ela está andando contra. Se você fica na esteira parado, o que acontece? Você evolui. Você anda para trás, retrocede. Se você anda na velocidade da esteira, ou seja, se aprimora e evolui na mesma velocidade da sociedade, o que acontece? Nada. Você fica parado. Você fica parado, não sai do mesmo lugar. Agora, se você acelera, estuda mais, se aprimora, aprende uma competência, depois aprende outra, está conectado às modificações, está mais rápido que a sociedade, você passa na frente, anda para frente, anda numa direção, passando os teus concorrentes. Isso é andar mais rápido que a sociedade. Essa esteira sempre existiu na sociedade. Imagina só, um garoto, um menino em 1800. Esse garoto, no ano de 1800, ele estudava numa escola, ele aprendia certas matérias, o professor capacitava esse menino para certas profissões que existiam na época, ele era preparado para uma certa sociedade. Agora imagina outro menino na mesma escola em 1850, 50 anos depois. Provavelmente ele estudava com o mesmo professor, com as mesmas matérias, para as mesmas profissões, tudo igual. Por quê? Porque a esteira da sociedade se movia muito lentamente. Então, a dinâmica era outra. Eu poderia demorar mais para aprender uma coisa, eu poderia demorar mais para perceber meus próprios erros. O que acontece hoje? Hoje eu estou com 57 anos, eu aprendi e fui preparado na escola para uma sociedade que não existe mais. A sociedade mudou. As crianças hoje que estão estudando na escola estão estudando para profissões que vão existir, ser inventadas ainda, que não existem. O jogo é outro. E por isso a gente tem que estar numa dinâmica de ter muita atitude. Essa atitude de partir para cima e descobrir coisas novas é o que está fazendo a diferença. Os profissionais de TI, que têm toda a tecnologia do planeta para fazer o melhor app do celular, não vão ganhar dinheiro se não tiver atitude, aquela coisa que realiza, aquela coisa que aprende, que estuda, que compreende o que está acontecendo no mercado. O mundo não é só tecnologia. O mundo tem pessoas que têm carências e necessidades. A gente tem que entender de um conjunto de coisas. E para ficar mais claro isso, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu peço a todos vocês para me definir, vocês definirem o que é um skate. O que será que é um skate? Como é que você definiria um skate? Provavelmente a maioria de vocês definiu algo parecido com isso aqui. Um negócio de madeira, que tem 4 rodinhas embaixo, que um cara bota o pé em cima dele, o outro pé pega velocidade no chão, depois você vai escorregando em cima daquele negócio. Provavelmente todos definiram o skate assim. Isso significa que vocês têm conhecimento. Conhecimento é importante. Já que você tem conhecimento, eu posso pegar o skate, colocar na mão de vocês e falar, então anda para mim. Provavelmente grande parte do grupo não sabe andar. Ah, então você tem conhecimento, mas você não tem habilidade. Você tem conhecimento, mas não tem habilidade. Porém, alguns do grupo que estão ouvindo aqui devem saber andar, ter conhecimento e ter habilidade. Eu posso pegar o skate, colocar na mão dele e falar, anda para mim. E ele pode dizer assim, não estou com vontade. Ah, então você tem conhecimento, tem habilidade, mas você não tem atitude. Você não tem aquela coisa que realiza de fato. O chá do RH, tão falado durante muitos anos, ganhou um colorido novo agora nessa fase. Você pode observar que ele está em caixa alta e em amarelo, chamando a atenção à importância da atitude. Na sociedade que nós estamos hoje, se você fizer 20 faculdades e 200 pós-graduações e não tiver atitude, você não vai conseguir ficar empregado em empresa nenhuma, você não vai conseguir ter o seu próprio negócio, você não vai conseguir realizar. Porque a sociedade hoje é uma sociedade que precisa de resultados rápidos, concretos, eficazes. Não adianta a gente ter um monte de conteúdos teóricos. Eu fiz uma faculdade de alguma coisa, eu sou um técnico.
Eu não treinei, eu não tenho nem habilidade. Eu fiz a faculdade de TI, não sei escrever um código, não sei programar, não sou programador, cara. Eu não tenho habilidade nenhuma. Ah, mas eu fiz faculdade, sou programador, mas sou lento, não entrego na hora, não sou comprometido, não aprendo coisas novas. Você não tem atitude, cara. Você não tem atitude de pessoa de sucesso nessa nova economia. É isso que nós temos que pensar. O que vocês estão pensando sobre vocês? A minha intenção com essa apresentação aqui é que vocês não durmam à noite. É que vocês não durmam de tanta preocupação, de tanta minhoca, das minhocas na cabeça do que você vai fazer no dia seguinte. Porque a atitude ganhou um peso extremamente importante. E muitas das características, das habilidades das pessoas prejudicam essas atitudes. Eu tenho feito algumas conversas com muitos clientes durante muitos anos. Quais são as coisas que mais atrapalham o sucesso das pessoas? A todo momento vem essa palavra, procrastinação. Procrastinação é aquela coisa que as pessoas não entregam nos prazos certos, empurra tudo para cima da hora. Um exemplo é o seguinte, um professor de faculdade dá um exercício para a turma e fala o seguinte, olha, vocês vão se juntar em grupos de 5 para fazer um trabalho com esse conteúdo aqui. Hoje é dia 1/7, eu preciso que você me entregue 30/7. Ou seja, você tem 30 dias para fazer. Sabe o que acontece? A maioria da turma começa a fazer dia 29. Um dia faltando. Você começa a preparar a sua cabeça que você tem tempo, que pode, que não precisa, que você pode fazer outras coisas. A maioria das pessoas deixa tudo para cima da hora, entrega correndo, faltando conteúdo, não dá tempo de estudar, não dá tempo de se aprimorar e não aprende, o que é o mais importante. Quando o professor dá um exercício desse, ele não está te dando uma tarefa, ele está querendo que você aprenda. Ele está querendo que você entenda daquele conteúdo, aprenda a trabalhar em equipe. A maioria não entende isso. A procrastinação é um dos maiores atrasos para o crescimento das pessoas. Eu vou passar um vídeo aqui agora sobre procrastinação, mas o importante é você agora assistir esse vídeo sob uma outra ótica. Pare e pense sobre você. Como você é, como você se comporta em certas situações que vão ser comentadas, para você entender claramente a relevância de você não ser procrastinador e como isso pode mudar o sucesso na sua carreira. Você é daqueles que sempre deixa para amanhã o que não precisa fazer hoje? Odeia acordar cedo? Tem que fazer muitas coisas, mas agarra a primeira distração que aparecer? Você já fez planos de começar a academia ou de se alimentar melhor, mas depois acabou desistindo disso tudo? Se você disse sim para alguma dessas perguntas, quero te fazer mais 2 perguntas. Você realmente se orgulha disso? Se sua resposta for sim, por favor, pare esse vídeo e volte a assistir vídeos como esse aqui, que aliás, tem muito mais visualizações que os meus. Se você respondeu sim, esse vídeo não é para você. Mas se agora você respondeu não, então, por que você acha legal dizer que estudou para a prova só no último dia? Que foi na academia somente no primeiro mês, depois preferiu ficar em casa? Que estava de dieta, mas que não aguentou o final de semana e que espera voltar para a dieta só na segunda? Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. Hoje o vídeo é forte e é para você que ainda não mudou de canal. Mas voltando, todos esses são hábitos de pessoas que não alcançam nada na vida, que vão viver apenas para ou invejar ou aplaudir o sucesso dos outros. E é isso que vai acontecer se você continuar se orgulhando e dizendo para todos o quão preguiçoso você é. E falando nisso, por que uma pessoa tem preguiça? É porque a gente é feliz enquanto sonha. Todos queremos ser milionários, ter dinheiro para comprar carros e um avião particular, mas ao mesmo tempo não queremos fazer nada para conquistar isso. Nós odiamos ter que acordar cedo para trabalhar. E só de me ouvir dizer a palavra trabalho, aposto que muita gente já franziu a testa. O que gostamos mesmo é de ter o mínimo esforço possível. Gostamos de ligar a TV para ver jornal ao invés de ter que lê-lo. Preferimos comprar drogas para emagrecer ou ganhar músculos do que ter que suar para conseguir esses feitos. E muitos de nós até preferimos conversar com as pessoas por meio de textos ou áudios do que se encontrar pessoalmente. Não somos nem um pouco preguiçosos em ir a festas, viajar, ir ao shopping e fazer todas as outras coisas que nos divertem. E morremos de preguiça para acordar cedo, fazer nossos trabalhos e se concentrar no que é realmente importante. A resposta para a pergunta é que ninguém é intrinsecamente preguiçoso ou não.
Na verdade, sua preguiça é seletiva. Ela só aparece em alguns aspectos da sua vida, que se você for honesto com você mesmo, são aqueles que você acha mais chato. De um lado, você odeia estudar, trabalhar e aprender, mas ama assistir TV, gastar dinheiro e dormir. A preguiça, então, não é uma doença, não é algo que você tem ou não. A preguiça é uma desculpa. A pergunta é: com qual frequência você está usando essa desculpa na sua vida? Você pode até querer conquistar muitas coisas na sua vida, mas não quer pagar o preço por isso. Não quer pagar as horas de dedicação, responsabilidade e trabalho duro. Aí tem uma palavra que está na moda e que as pessoas usam para dizer quando ficam deixando as coisas para depois. Essa palavra é procrastinação. E da mesma forma que a preguiça não é intrínseca, a procrastinação também não. Vamos lá. Se eu marcasse uma reunião com você amanhã, aqui no interior de Minas Gerais, que é onde eu moro, e dissesse que se você aparecesse aqui às 4 da manhã, eu te daria 10 milhões de reais. Me diga, o que você faria? Eu aposto que, sendo preguiçoso ou não, procrastinando ou não, tenho certeza que você daria um jeito e 10 para as 4 você estaria aqui, parado na frente da minha casa e olhando no relógio, esperando a porta abrir. Por favor, não diga que você é preguiçoso ou procrastinador. Você só fala isso porque é a desculpa mais fácil e mais aceita por você e pela sociedade. Ser preguiçoso ou procrastinador é apenas a sua escolha pessoal, baseada na liberdade que você tem. Me diga o que acontece quando você tem uma prova para daqui a 2 horas? O que acontece quando seu chefe te pede para fazer algo para a próxima manhã? O que quero dizer é que se você não tem mais liberdade de escolha, você faz tudo o que precisa ser feito. Mas quando é deixado por conta própria, você faz o que é conveniente para você e aos poucos você vai destruindo a sua vida. Olha que ilógico, quando é a sua própria vida que está em jogo, você toma atitudes que faz parecer que você mesmo não liga para ela. E para resolver isso, 3 mudanças devem acontecer em você. 1. Você tem que começar a cuidar de você mesmo, de se responsabilizar pela sua vida. 2. Você tem que ter a autodisciplina necessária para fazer o que precisa ser feito. 3. Você tem que se valorizar bastante para viver uma vida abundante. 1. Você tem que ter o controle da sua vida. É você que tem que decidir qual rumo dar para sua vida. Seus pais já fizeram o papel deles e já não conseguem mais fazer você fazer uma coisa ou outra. Já seus amigos, não me leve a mal, mas eles te querem para as horas de prazer. Eles não têm nenhum interesse pessoal no seu sucesso. Se você não der certo, eles vão ficar sim tristes, mas é bem provável que seja só por pouco tempo. Eles também têm a vida deles. Então, a responsabilidade pela sua vida é totalmente sua. 2. Agora se lembrem de como seus pais faziam para que você acordasse, que você fosse na escola, que fizesse qualquer outra coisa que você não gostava. Aposto que quando você era criança, isso funcionava. Então, comece agora mesmo a fazer isso com você mesmo. O que seus pais faziam era mostrar para você o significado da palavra disciplina. E o que agora você precisa é ter autodisciplina. Você tem que fazer algo que será bom para você? Então não vai ter nada de TV, nada de internet e não vai beber até acabar o que precisa ser acabado. Tenha autodisciplina. Não fazer isso é ir contra seu próprio desenvolvimento pessoal. 3. E falando em desenvolvimento pessoal, imagine que você tem um trabalho bem desafiador para fazer para o próximo mês, que vai ter muita cobrança e que com certeza vai te tirar da sua zona de conforto. Mas junto disso, temos toda uma indústria que gasta milhões de reais em pesquisas e testes para descobrir o que faz você ficar mais tempo preso ao sistema deles, o que faz você ficar viciado a ponto de não querer fazer outra coisa. É normal você não gostar de sair da sua zona de conforto, e para ajudar, você sabe que ao seu lado, você tem horas e mais horas de conteúdo que você ama. Mas aí você fala, vou ver só mais um episódio da série, aí depois faço o que eu tenho que fazer. Ainda tenho tempo, amanhã eu estudo. Amanhã eu passo um tempo agradável com quem eu amo. Hoje só quero jogar videogame. E aí, você termina a série, não estuda e não faz o que deveria ser feito nos seus relacionamentos. E por que você mente para você mesmo? Você não se valoriza o bastante para ter que fazer o que realmente é preciso?
Quando estiver com preguiça, procrastinação ou qualquer outro nome que você dá para suas desculpas, lembre-se dessa frase. No seu último dia na Terra, a pessoa que você se tornou vai encontrar a pessoa que você poderia ter se tornado. Honestamente, você ficaria feliz com esse encontro? Esse vídeo é muito interessante porque ele mostra esse lado da procrastinação e eu vejo muito isso no dia a dia. A Alterdata, a gente tem hoje 50 mil clientes ativos, aproximadamente 1 milhão de usuários usam nossos sistemas todos os dias. Então a gente vê isso acontecendo dentro de clientes, a gente vê isso acontecendo dentro da empresa, a gente nota o quanto isso prejudica a profissão das pessoas. Pare e pensa. Você pode fazer essa transformação, você com você próprio. Para isso, você tem que ser muito observador das coisas que estão acontecendo contigo. Muito observador. Desde a fundação da empresa, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu sempre usei os clientes como minhas referências, observando esses clientes. Eu sempre coloquei um cliente que era muito bom, por exemplo, em vendas, e eu olhava ele como sendo minha referência e observava. Como é que ele faz? Como é que ele treina equipes? O que ele lê? Como é que ele se instrui? Pegava um outro, botava como referência, sei lá, na parte humana. A pessoa que as pessoas adoravam ele. Por que adoram? Como é que ele se comunica? E eu olhava para mim, quem eu sou, que dificuldades eu tenho. Eu adoro essa foto desse slide, que é uma pessoa que não consegue olhar o próprio espelho, não consegue olhar para si. É muito importante você saber claramente tudo que você tem de bom e de ruim, tudo que você tem de potencial que pode se expandir, tudo que você tem de dificuldade que você tem que corrigir. Isso é muito importante. Então, uma das grandes habilidades dessa nova sociedade é ser observador. E porque essas transformações, elas têm tudo a ver, a melhor analogia que eu encontro para elas é esse cara aqui, ó. O Batman é um super-herói, a grande maioria deve conhecer. O Batman é o meu super-herói favorito. Por quê? Porque o Batman, ele não é um extraterrestre, como é o Super-Homem. Ele não é um mutante genético, como é o Homem-Aranha ou o Hulk. O Batman é um cara normal, é um cara do nosso mundo, porém com muita tecnologia. É um cara normal com muita tecnologia. Tem a ver com a gente, de TI, de informática. O que o Batman tem de diferente? Esse cinto aqui, ó. Esse cinto do Batman tem um conjunto de ferramentas genéricas. Se ele quer subir numa árvore, ele usa um negócio que está aqui. Se quer subir num prédio, ele usa um negócio que está aqui. Ele quer explodir uma porta, ele usa um negócio que está aqui. Aqui tem um conjunto de coisas que ele vai usar em determinados momentos. Quem somos nós quando a gente sai da faculdade? Nós somos um Batman sem cinto. Nós somos um Batman que só tem um conhecimento, que é aquele conhecimento técnico daquela coisa. Eu fiz, sei lá, fiz faculdade de contabilidade, eu sei contador, só sei débito e crédito, DRE, só sei as coisas da contabilidade. Terminei a faculdade de TI, quem eu sou? Sou um profissional puramente de informática, medicina, engenharia, arquitetura, fisioterapia, todos são iguais. Elas nos colocam prontos sobre o aspecto técnico. Nenhuma faculdade dessa ensina você a vender, a negociar, a liderar, a falar em público, a ter empatia, a ser inovador. Não, não ensina. Isso são as nossas habilidades genéricas. Você tem que estar o tempo inteiro complementando o seu cinto do Batman. A reflexão aqui nesse momento é o que você tem feito para alimentar o teu cinto do Batman. Se você saiu da faculdade de TI e você agora só está lendo livros de TI, só está estudando banco de dados, linguagem, infraestrutura, você não está alimentando o teu cinto do Batman. Você deveria estar fazendo curso de oratória, você deveria estar fazendo um treinamento de finanças, deveria estar fazendo um treinamento de liderança, para complementar aquele conhecimento técnico. Aí que está a diferença. O mercado chama isso de soft skill. Soft skill, tudo aquilo que está em volta de você. Observa que tem dois quadrantes. O de baixo são das habilidades técnicas, que a gente adquire com algum treinamento formal, faculdade, um curso, alguma coisa. Observa que o quadrado de cima é maior do que o de baixo, porque o soft skill é o que tem feito muito a diferença no sucesso. Adaptabilidade, colaboração, poder de influenciar pessoas. A inteligência emocional, tão importante para você resolver coisas em momentos críticos de pressões. Criatividade, resolução de problemas.
curiosidade. Se nós não formos curiosos hoje com a sociedade em transformação, a gente não evolui, a gente não descobre o que a gente não sabe. É a curiosidade que faz a gente saber o que a gente não sabe. Inovação, fazer acontecer, atitude, partir para cima e resolver. Produtividade, controlar a estrutura de produtividade para ganhar eficácia. Ser bom comunicador, saber falar em público, para liderar, para vender, poder de negociação. Se você não tem essas habilidades, você vai ter mais dificuldade de explodir nessa nova sociedade. E isso é muito fácil falar, mas não é simples de praticar. Não é simples porque nós não fomos preparados para isso. A minha geração, que eu estou com 57 anos, pior ainda. Quem tem 30 e poucos anos hoje já tem dificuldade, imagina a minha geração. Porque nós estudamos no colégio para uma sociedade que simplesmente não existe mais. Mudou tudo. Nós somos treinados para dar respostas. Por isso que as provas dos colégios eram para saber se a gente sabia a resposta lógica. Não fomos treinados para fazer perguntas. Nós não fomos treinados para resolver problemas. Nós fomos treinados para dar respostas. Isso não me parece nada com a sociedade de hoje. Você imagina o seguinte: quando eu era adolescente, de criança, o professor dava um exercício de matemática e ele falava o seguinte: esse saco de pipoca que vocês estão vendo aí, uma pessoa demora 30 minutos para comer esse saco de pipoca. Quanto tempo demora duas pessoas para comer o mesmo saco de pipoca? Uma demora 30 minutos, duas no mesmo saco demora quanto tempo? O professor está esperando que você responda 15 minutos. Se alguém responder alguma coisa diferente de 15, ele dá zero. Ele dá errado. Hoje, eu queria responder 5 minutos e quero certo nessa resposta. Por quê? Porque, companheiro, quando tem concorrente, você acelera. Se você vai no cinema, você e tua namorada com um único saquinho, se você não acelerar, ela come a pipoca toda. Tem concorrente no mercado, você acelera. Esse é o mundo de verdade. Lá na Alterdata, nós temos um ritmo de desenvolver os produtos. Se o concorrente faz alguma coisa diferente, a gente acelera. O jogo não é tão 2 mais 2 dão 4, depende de uma série de coisas. Aceleração, pressão, inovação, criar coisas continuamente. A gente precisa saber fazer perguntas. Quando o cliente pede uma funcionalidade numa aplicação, por que que ele quer isso? Para que que ele quer isso? Quando a gente ganha habilidade de perguntar, nossa cabeça muda completamente, o jogo muda, tudo. E isso tudo é provocado por essa transformação que está acontecendo na sociedade. Há 3 anos atrás, eu escrevi um livro. Esse livro aqui tem uma série de artigos e um deles fala sobre você colocar o tubarão no seu próprio aquário. O que é essa metáfora? O aquário é um ambiente controlado, os peixinhos estão ali coloridos, nadando, todos bonitinhos. Qual é a chance desse aquário se transformar em algo mais competitivo, mais agressivo? Zero, porque o ambiente é todo estável. Agora, pega um tubarão, joga dentro desse aquário para ver o que acontece. Se esses peixinhos não vão se mexer, os peixinhos não vão criar uma outra dinâmica que provavelmente vai mudar esse ambiente. O que aconteceu na pandemia, a sociedade toda estava estável. A gente estava ali controlando nossas empresas, fazendo uma coisa, fazendo outra, tudo no ambiente controlado. Daqui a pouco, vem uma pandemia, vem um vírus e pula dentro do nosso aquário. Bagunçou o mundo todo, trocou tudo. A Alterdata, em 4 meses, ela mudou completamente. A empresa hoje é mais ágil, é mais veloz, ela é mais colaborativa. As pessoas participam dos projetos, os clientes são mais satisfeitos, as avaliações nossas são mais elevadas. Nós estamos entregando mais produtividade. Por quê? Por que nós não fizemos isso antes? Porque teve que ter um tubarão, uma ameaça, um desconforto. Qual é a vantagem do ser humano? Que nós podemos criar nosso próprio desconforto. Eu me lembro aí há 15 anos atrás, aproximadamente, a Alterdata estava indo tão bem, crescendo tanto, a gente cresce aí aproximadamente 20% a 30% ao ano por 30 anos seguidos. Ela estava indo tão bem naquela fase que eu ficava preocupado. E eu falava com o meu time, gente, não é possível que está tudo certo, tem alguma coisa aí que eu não estou vendo. Onde é que estão as ameaças que eu não estou percebendo? E começava a pesquisar, 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 e encontrava. As ameaças existiam. A gente que às vezes não vê. A zona de conforto faz a gente não ver o tubarão.
Mas o tubarão existe, ele está sempre presente. Ele está por aí. Às vezes o tubarão é o concorrente, às vezes o tubarão é o governo, às vezes uma doença começa que apareceu, um problema econômico no país. Depende. Mas que ele existe, existe. E a gente tem que estar ligado nesses tubarões. E um jeito de estar ligado nisso, um jeito de você estar conectado a essas novas realidades, é você entender a diferença entre tarefa e missão. Isso pode mudar completamente a dinâmica de um negócio. Por exemplo, quando eu contrato alguém lá para minha empresa, eu peço para varrer o chão, e eu falo, você está sendo contratado para varrer esse chão aqui da calçada. Eu falo isso, mas na verdade eu não quero que ele varra o chão. Eu falo que a tarefa é varrer o chão, mas na verdade eu quero que ele entenda a missão, que é manter o ambiente limpo. Manter o ambiente limpo é diferente de varrer o chão. Quando eu tenho, por exemplo, uma fábrica e eu contrato um motorista para dirigir o caminhão da fábrica, eu não quero que ele dirija o caminhão. Eu quero que ele leve a mercadoria com eficiência através de dirigir o caminhão. Quando um cliente pede, compra um software da Alterdata, ele não quer comprar um software. Ele quer uma solução para a empresa dele, através de um software. Quando a gente entende esse jogo, isso muda tudo. Eu venho orientando muito o nosso time, os alterdatanos, para sempre que ele receber uma tarefa, ele tentar enxergar onde que está a missão. O que que é a missão, né, por trás dessa tarefa? Se você não sabe, pergunta ao teu líder, pergunta ao presidente da empresa, faz alguma coisa. Quando o cliente questionar algo e te pedir uma funcionalidade que você tem que fazer no sistema, pergunta por quê. Que decisão ele vai tomar nisso? O que que ele vai mudar a empresa dele se algum indicador daquele mudar? Porque aí você começa a entender as missões e você vai ter muito mais o que agregar quando você entende as missões. Esse é o jogo de hoje. No passado, o programador era um cara que escrevia código. A gente falava assim: você vai escrever um código dessa rotina. Hoje, se a gente fizer isso e o programador escrever, eu não estou feliz. Eu quero que esse cara pense o seguinte: essa rotina vai servir para quê? Onde que o cliente vai usar isso? De que forma? Por que que ele precisa disso? Desse indicador, desse modelo, desse caixa, desse fluxo de caixa, sei lá, qualquer coisa. Ele tem que entender as missões. E isso é muito relevante. E normalmente essas missões, elas geralmente estão ligadas a pessoas. Quando a gente vende um produto na Alterdata, nós estamos vendendo para uma empresa. Mas, na verdade, quem está operando esses produtos são pessoas. Quem vai tomar decisões são pessoas. As pessoas que estão dentro da companhia são gente, não são robôs. E o Simon Sinek, um autor muito tradicional, muito famoso, escreveu livros bastante importantes, ele tem umas colocações muito legais, e uma delas é essa aqui. Ele fala que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas, 100% dos fornecedores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. É isso. A gente tem que entender, eu sou programador, sei tudo de tecnologia, não sei de quê, sou melhor DBA, sei tudo de banco de dados. Hoje isso é pouco. Você tem que entender o seguinte: quem vai acessar esse banco de dados? Para que eles vão querer essa informação? Qual o tempo de resposta que ele aceita para tomar uma decisão? Você tem que entender as pessoas envolvidas. Não fique achando que a tecnologia basta por si só. Ela tem gente envolvida em todas as etapas. E se você não tem paciência de aprender sobre pessoas, entender de pessoas, convencimento de pessoas, relacionamento de pessoas, como é que eles atingem metas, essas pessoas, você vai ter muita dificuldade de crescer na carreira. Porque o jogo hoje é esse aqui: fazer, errar, aprender, criar melhoria contínua, é criar um ciclo de evolução contínuo. Então, errar faz parte do jogo. O que na Alterdata, por exemplo, quando alguém erra, eu não vejo um problema. Eu só não quero que as pessoas errem pelo mesmo motivo. Aí não. Aí são maus profissionais. Agora, você errar como parte do aprendizado, tudo normal, sem problema nenhum. O esquema é você criar esse ciclo de evolução muito rápido. Tem empresas que têm esse ciclo assim de 1, 2 anos. Na Alterdata, eu quero esse ciclo aqui semanal. Eu quero evolução semanal nos procedimentos, nas rotinas, nos produtos, no atendimento. Você enxergar os seus próprios erros muito rapidamente. E aí o jogo muda todo. Tudo isso tem a ver com hábitos, com a maneira com que a gente se comporta todos os dias. Às vezes a gente vê alguns profissionais com softwares maravilhosos e o cara não ganha dinheiro com aquilo.
não consegue ter performance. E você fala, mas por que ele não consegue? E você vai olhar os detalhes, na grande maioria das vezes tem a ver com comportamento. Ele tem conhecimento técnico, ele sabe fazer aquela coisa, mas falta um outro complemento que eu sinto do Batman. E ele tem uma série de hábitos ruins, negativos, que destrói a credibilidade dele, não permite que ele faça as entregas nos prazos. Então o cliente não confia e não indica, não fala, não fecha contrato. O Stephen Covey, esse cara é um dos mais famosos estudiosos aí sobre hábitos. Ele escreveu há alguns anos atrás um best-seller que foi traduzido em muitos idiomas. Esse livro é um dos mais famosos, que faz uma reflexão muito interessante. Por que algumas pessoas são muito mais eficazes que outras? O que tem aquelas pessoas que são muito eficazes, produtivas, que trazem entrega de fato? Por que tem gente que não tem resultados? Eu recomendo que leiam esse livro. Mas para os mais preguiçosos, eu vou quebrar o galho de vocês e eu trouxe aqui um resumo. Um resumo que é quase que uma anotação didática do que se passa dentro desse livro. Presta atenção. Agora, presta atenção nesse vídeo sobre sua ótica. Como é que você no seu íntimo? Pensa em você. Você não tem que responder pergunta nenhuma, não tem que falar para ninguém. É você com você. Reflita sobre esses hábitos, que esse livro aqui é um best-seller mundial. Imagine uma maratona em que no meio da prova, de uma forma inesperada, veio uma frente fria que causou uma chuva muito forte e acabou atrapalhando um pouco os competidores. Aí ao fim da prova, imagina um grupo de repórteres que chega e começa a entrevistar os competidores, tentando entender quais são os principais desafios que eles enfrentaram. E aí ao entrevistar o 10º colocado, o 10º colocado responde que a chuva foi super inesperada, que ele não tinha treinado para isso, e justamente por isso que a 10ª colocação dele aconteceu, porque ele não soube lidar com a chuva. A chuva foi algo que atrapalhou muito. Mas ao entrevistar o 1º colocado, o que ele responde é: olha, o que foi mais difícil foi lidar com a minha própria mente reclamando da chuva. Isso é só uma forma de ilustrar como duas pessoas podem ter mentalidades completamente diferentes. Uma delas tem uma mentalidade reativa e a outra tem a mentalidade proativa. Pessoas reativas são aquelas que sempre culpam as circunstâncias externas para tentar justificar o seu próprio sucesso, o seu próprio fracasso. Enquanto as pessoas proativas se responsabilizam pela forma como lidam com as circunstâncias externas. Elas deixam de focar naquilo que elas não têm controle e focam apenas naquilo que elas podem controlar. Justamente por isso, os pensamentos normalmente de uma pessoa reativa é: vou tentar, não posso fazer nada, eu tenho que fazer, você arruinou meu dia. Enquanto os pensamentos de uma pessoa proativa são: vou fazer, vou verificar todas as alternativas, eu escolhi fazer, não vou deixar que nada me derrube. Então, para que você comece a controlar mais a sua mente e deixar de se preocupar com os fatores externos que você não tem controle, o hábito número 1 é: seja proativo. Agora pro hábito número 2, eu queria que você fizesse um exercício bem simples. Parece algo meio estranho, mas no fim do dia ele tem um impacto super positivo na sua vida, tá? Então imagina o seguinte, que você está num funeral, num cemitério, observando a lápide de uma pessoa que está para ser enterrada. Só que ao invés de ser outra pessoa, na verdade quem está ali dentro é você mesmo. E aí tem várias pessoas observando o funeral. A pergunta que você tem que se fazer é: por quais lembranças e contribuições você gostaria de ser lembrado lá no futuro? Olha, eu já queria deixar claro que esse não é um objetivo de vaidade, mas é algo muito mais pessoal, algo muito mais individual, que te desafia a pensar em qual causa, propósito ou objetivo maior que você gostaria de realmente batalhar para alcançar na sua vida lá no futuro. Para que isso guie você como uma bússola, para que no dia a dia você persiga esse sonho. Por isso o hábito número 2 é: comece com o objetivo em mente. Pro hábito número 3, quando a gente pensa nas coisas que são as mais importantes na nossa vida, normalmente entram aqueles itens clássicos, né? Como a nossa família, os nossos amigos ou aquele projeto super especial que a gente gostaria de realizar. Mas ao mesmo tempo, a gente acaba gastando também muito tempo em outras atividades que nem são tão importantes ou que não têm o mesmo grau de prioridade como essas que eu acabei de lembrar. Por isso, o hábito número 3 é simples, é mais uma lembrança para que a gente sempre dedique a maior parte do nosso
nosso tempo para cultivar e manter tudo aquilo que a gente considera mais valioso na nossa vida. Então, justamente por isso, o hábito número 3 é, primeiro, o mais importante. Para ilustrar o hábito número 4, eu queria trazer aqui uma técnica que é cada vez mais utilizada pelos youtubers, tanto no Brasil quanto fora, para aumentar o alcance de seus canais. O que eles fazem é o seguinte: 2 canais criam uma parceria, em que eles criam um conteúdo compartilhado, e aí ao final de cada um dos seus vídeos, eles deixam um link para que os seus seguidores conheçam o canal do outro parceiro. E aí o que acaba acontecendo é, ao invés deles estarem nessa mentalidade de escassez, que é uma mentalidade de competição, na qual cada um briga pelos seus próprios seguidores, eles fazem um exercício super simples em que os seguidores de cada um dos canais acabam conhecendo o outro canal respectivo. Então, por isso, o hábito número 4 é pense, ganha, ganha. Agora, para o hábito número 5, eu queria que você lembrasse das vezes que a área de telemarketing da sua operadora de celular te liga para te oferecer aquele super plano que você não tem o menor interesse. Normalmente eles te ligam, perguntam se você tem um minutinho, você diz que tem e eles vão lá e começam a vomitar um monte de informação. Às vezes falam 5 minutos seguidos sem nem respirar, repetindo o script que eles foram treinados. E eu comecei a pensar, quanto mais efetivos eles não poderiam ser se eles simplesmente começassem essas ligações com perguntas, né? Tentando entender antes de tudo qual que é o meu plano, quanto que eu gasto, quais são os meus interesses em melhorar meu plano. Se eles fizessem essas simples perguntas, eles simplesmente poderiam oferecer o plano que se encaixa perfeitamente dentro da minha necessidade. Mas no fim do dia eles não querem isso, né? Eles acabam ligando para 1 milhão de pessoas, eles oferecem a mesma coisa para todo mundo que tem necessidades diferentes e eles acabam tendo uma efetividade mínima. Então o hábito número 5 é: procure antes compreender para depois ser compreendido. Agora imagine uma casa em que a dona fez 3 hambúrgueres e deixou em cima da pia. Só que ela tem 2 cachorros que estão super interessados em conseguir alcançar esses hambúrgueres para comer. E aí o que acontece é que os 2 não têm a altura necessária para alcançar esses hambúrgueres. Então, enquanto eles estiverem separados, a soma dos esforços deles vão alcançar um resultado que é exatamente de 0 sanduíches. Mas a partir do momento em que eles juntam seus esforços para alcançar esse sanduíche e um sobe nas costas do outro, eles vão conseguir captar exatamente os 3 hambúrgueres. Eu sei que pode parecer um exercício meio besta, mas é uma forma lúdica de mostrar o que significa sinergia. Sinergia é sempre quando o resultado da união de 2 partes é maior do que a soma dessas partes separadas. Por isso, o hábito número 6 é sinergize. Imagina o seguinte agora: um homem está tentando cortar uma árvore há horas e horas com um facão que está cego. Então ele está lá tentando cortar e o progresso super devagar. Aí aparece uma pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento e fala: ô meu querido, por que você não amola essa faca que você vai conseguir cortar a árvore muito mais rápido? E aí o cortador de árvores vai lá e responde: olha, eu até faria isso, mas eu tô tão sem tempo que eu preciso cortar essa árvore o mais rápido que eu puder. Então essa é só uma alusão para mostrar como que no dia a dia a gente acaba fazendo a mesma coisa. A gente está tão focado em obter o resultado que a gente acaba esquecendo do instrumento que justamente é o único que faz a gente trazer esse resultado em primeiro lugar. Então, por exemplo, o nosso corpo. O nosso corpo é o maior instrumento que possibilita a gente a conseguir trabalhar 40, 50 horas por semana por muitos anos. Só que se a partir de algum momento a gente deixa de cuidar do corpo, se alimentando mal, deixando de se exercitar, deixando de cuidar da nossa saúde mental, vai ter algum momento lá no futuro que o nosso corpo vai quebrar e vai deixar de produzir os mesmos resultados que a gente produzia no passado. E justamente por isso o 7º e último hábito é: afine o seu instrumento. E esses foram os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes por Stephen Covey. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, esse é apenas um resumo do resumo, uma forma simples e bem didática para você lembrar de todos os hábitos, mas eu já digo, dentro do livro oficial, o Stephen ele ensina você a conseguir incorporar todos esses hábitos de uma forma bem detalhada, tanto na área de negócios quanto na área pessoal. E por isso que eu recomendo que você leia o livro na íntegra, clicando aqui no link da descrição do vídeo. E é isso aí, se você quiser receber mais vídeos como esse toda semana, não esqueça de inscrever-se e a gente se vê em breve. Um abração! Com esse vídeo dá para entender claramente, nesse resumo,
quais são esses hábitos. E isso é mais importante ainda nessa sociedade que está tão acelerada, andando numa velocidade maior do que a média. Então, uma das coisas que me ajudaram muito a compreender alguns detalhes sobre mim foi o Empretec. Eu fiz um curso do Sebrae quando eu tinha 30 e poucos anos, que é um curso comportamental. O Sebrae pratica no Brasil um curso da ONU, que mostra uma série de características de comportamento que eu consegui entender lá naquela idade, o que eu tinha de potencial nato, o que eu precisava evoluir, o que eu tinha de coisas certas, o que eu tinha de coisas erradas, para preparação para o próximo ciclo da companhia. Nada técnico, simplesmente comportamental, para eu entender quais eram os comportamentos. Esse é um treinamento que eu acho bastante importante que todos façam, que todo mundo se aprimore. Porque fazer coisas diferentes e traz resultados diferentes. Einstein tem uma frase que é espetacular, que eu gosto muito, que fala o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se nós queremos estar numa outra dinâmica nessa sociedade nova, queremos ter sucesso de uma outra forma, como é que a gente quer continuar fazendo as mesmas coisas? Fazendo as mesmas coisas significa estudar do mesmo jeito, se aprimorar da mesma maneira, lá de trás, atender os clientes da mesma forma. Não funciona. A sociedade nova agora, nós não vamos mais voltar a ser o que nós éramos há 3 meses atrás, há 4 meses atrás. Nós estamos indo para uma outra realidade e exige comportamentos completamente diferentes. Muitos desses comportamentos que eu venho observando têm a ver com foco, atenção. Esse é um livro importante, eu tenho um resumo dele aqui também, que eu não vou passar aqui nesse momento, porque nós não temos tempo, mas recomendo que todos leiam, porque eu vejo muitos lá na Alterdata internamente. Muitas pessoas não crescem na carreira porque ela está tão focada nos problemas financeiros dela que não dá atenção a fazer outras coisas. Tem pessoas que quando ganha R$ 500 por mês, ela gasta 1.000. O dia que ela ganha 1.000, ela quer gastar 2.000. O dia que ela ganha 2.000, ela quer gastar 5. Ela não tem controle sobre os próprios problemas financeiros. E o que acontece? Ele fica 24 horas pensando na conta do banco que está negativa. E ao invés de você estar pensando em outras coisas. Então, esse livro aqui mostra um pouco como a dinâmica dessa estruturação financeira pessoal, ela pode ajudar a gente a ter mais foco e fazer com que a gente tenha resultados mais expressivos. Porque daqui para frente, eu vejo muito mais a gente como um canivete suíço com várias ferramentas, que você pode usar várias ferramentas em determinadas situações, do que você ter só aquele conhecimento de um pedaço pequeno da coisa. Por exemplo, se você é gestor, administrador, quer ter a sua empresa, é empreendedor, tem uma empresa, mesmo que seja uma startup que está começando agora, ou uma empresa pequena, você tem que entender de algumas coisas. Eu vou dar uma passada aqui rápido sobre alguns elementos e ferramentas que eu julgo importantes nesse momento. O PDCA é importante que a gente entenda. O PDCA é uma ferramenta que vai permitir com que a gente faça, cheque, altere coisas, planeje. A nossa carreira, ela não vai crescer linear, como se fosse um gráfico. Ela cresce muito mais parecido com uma escada, com degraus. Cada degrau desse permite que a gente evolua, baseado num conceito de evolução e melhoria contínua, melhorando sempre aquilo que a gente já faz. O análise SWOT é muito importante para a gente entender fortalezas que a gente tem, oportunidades, ameaças, pontos fracos. São quadrantes que você vai listar todos esses elementos e ter um contato visual com tudo aquilo que você tem que resolver, criando seus planos de ações. Tem métodos para isso. Tem muitos profissionais de TI que montam uma empresa de software e vão lidando com aquela empresa sem controle nenhum, sem metodologia nenhuma. É muito difícil ter sucesso assim. Quando você começa a criar os métodos, indicadores de performance, medir coisas, a magia começa a acontecer. E a análise SWOT vai te dar esse tipo de visão. Brainstorm, muito importante hoje em dia. No passado, o líder mandava muito, os outros obedeciam. Hoje em dia, não é mais assim. Nós queremos times encontrando soluções de determinadas coisas. E o brainstorm é uma metodologia que coloca todos numa mesma mesa para estudar um mesmo problema. Cada um dando dicas e listando coisas, tirando, riscando, priorizando, até surgirem as melhores soluções. Tem método para fazer reuniões de brainstorm de tal forma que a coisa aconteça de uma maneira produtiva e eficaz. O design thinking é muito importante
para nós fazermos prototipações, criar protótipos, modelos, detalhes que você vai definindo pequenas partes de um projeto maior. Por exemplo, antigamente nós tinha uma ideia, ficávamos 2 anos projetando, pensando tudo sobre aquele projeto para botar o produto no mercado 2 anos depois. Hoje isso é inviável. O que se quer hoje? Ter uma ideia nesse momento, fatia essa ideia em um monte de pedaços, pega o menor pedaço viável e design thinking em cima dele, criando prototipação, avaliação, custo, testando no cliente, vendo a opinião no cliente, para você entrar num ciclo de melhoria. Na outra semana você evolui o projeto, na outra semana evoluiu mais um pouquinho, corrigiu os erros, acertou os bugs e as coisas vão avançando. O design thinking é muito importante nesse contexto. O OKR tem sido usado pelo Google, Spotify, Twitter, LinkedIn e outros. Uma ferramenta muito importante de controlar coisas que tenha começo, meio e fim. Coisas que tem que executar num prazo estabelecido, com datas certas, com revisões regulares, de tal maneira que você acompanhe. Tem metodologia para isso, que envolve pessoas em cada etapa do processo, de tal maneira que você garanta que as entregas vão acontecer nas datas esperadas. O Scrum, a Alterdata tem usado muito o Scrum. Lá atrás, nós temos 31 anos a empresa, então nós somos de uma época que isso aqui não existia. Nós tínhamos uma estrutura hierárquica no desenvolvimento. Hoje não é mais hierárquica. Hoje nós não temos um líder poderoso que manda em tudo. Nós temos grupos, times que decidem coisas e o Scrum que está mandando. Então tem método para fazer reuniões, definir sprints, fazer as coisas acontecerem com interferência de algumas pessoas. Então tem metodologia. DISC, muito importante para a gente conhecer pessoas, seres humanos. Existem pessoas que têm características de serem mais influentes, outros são mais dominantes. Às vezes a gente não sabe desses conceitos, pega 2 dominantes e coloca no mesmo projeto. É como se você botasse 2 leões na mesma jaula. Vai dar problema, vão brigar, vai dar desentendimento, a produtividade vai cair. Quando você conhece cada um, você começa a usar o melhor de cada um nas coisas certas. Então, diz que é um dos elementos de pesquisa para compreender a essência de cada pessoa. Eu estudo há mais de 20 anos o Enneagrama. O Enneagrama é um estudo hindu que fala que existem 9 características de comportamento, personalidade no mundo, só 9. Cada um de nós é um dos 9 números, que tem coisas boas e coisas ruins, tem fortalezas e tem deficiências. Quando a gente compreende cada um, e eu sei que eu tenho 2 subordinados, um é perfeccionista, o outro é um sonhador, eu não posso dar uma missão da mesma forma para os dois. Cada um percebe valor de um jeito, quer ser controlado de um jeito, aceita a pressão de um jeito. E o Enneagrama me ajuda muito a compreender quem é quem. Pessoas do grupo instintivo, pessoas do grupos mais mentais. Quem são essas pessoas que eu posso usar em determinados momentos de uma forma positiva? Tiro de um projeto, coloco em outro. É muito importante entender esse tipo de conhecimento. Tudo isso já existia no passado. O que a pandemia fez agora em 2020? Ela potencializou, ela acelerou. A pandemia não está mudando o mundo. Ela acelerou uma coisa que já estava em mudança. Já vinham acontecendo uma série de aspectos e a pandemia deu um gás, ele evoluiu um pouco mais. E isso está fazendo com que a gente, por sua vez, os profissionais, tenhamos que nos reposicionar numa outra pegada, principalmente num setor de tecnologia que avança mais rapidamente do que outros setores. Nós estamos com um monte de problemas e um monte de oportunidades. Nesse momento, os profissionais de informática estão com uma oportunidade gigantesca na sua frente. O mercado no Brasil é imenso, tem oportunidade para todo mundo. Porém, nem todo mundo vai ficar rico, nem todo mundo vai ter destaque, nem todo mundo vai ser respeitado. Porque isso depende de tudo isso que nós estamos falando aqui nessa apresentação, depende desse comportamento. Se você não for alto, você não vai ter sucesso. Alto com U. Você tem que ser alto com U. Você tem que ser autogerenciável, autodisciplinado, autocorrigível, automotivado. Você tem que ter autoaprendizado. Você tem que ter uma coisa dentro de você que faça as suas entregas. Você não pode mais depender de ninguém te cobrando, te forçando. Isso é da economia do passado. Como é que a Alterdata e todas as empresas do mercado viam no passado? A gente, com 1.800 pessoas na empresa, nós tínhamos divisões lá com 50 pessoas, por exemplo, no setor,
Um grupo de pessoas desse setor fazia as entregas, sem precisar cobrar. Um outro grupo, nós tínhamos que ter um gerente, um supervisor cobrando. Gente, está chegando a hora, final da tarde, liga para o cliente, você prometeu entregar isso, cadê a data? Ficava cobrando as pessoas. E essas pessoas entregavam com cobrança. E por isso que elas estavam empregadas. Nós vimos que essas pessoas eram assim e tudo bem, fazia parte do jogo. A gente entendia isso como normal. Essas pessoas eram assim porque elas eram dispersas, não focadas. O telefone do colega do lado toca, ele escuta e desconcentra. Passa um passarinho na janela, desconcentra. Essas pessoas agora, todas elas estão em home office. Essa pessoa que já era desconcentrada dentro da empresa, em casa, ela tem o cachorro que vem falar com ela, o filho que chama, o cheirinho da comida, o vizinho que fala. Ela tem mais distrações. Ela não estava entregando na empresa, está pior ainda em casa. Só que tem um detalhe: é inviável economicamente um líder ficar telefonando de 5 em 5 minutos para cada das pessoas para saber se estão trabalhando. Agora é o seguinte: ou você é alto, em todos os aspectos aqui, ou você está fora. A nova economia não cabe mais você ter uma pessoa que você tem que ficar cobrando. O cliente não aceita isso mais. Você contrata um software de uma empresa que vai fazer um software sob encomenda e você tem que ficar ligando para a software house toda semana para saber como é que está o projeto? Você tem que ter mecanismo de entrega dentro daquele cronograma que você estabeleceu. Então, se você não tiver mecanismo de ser autossuficiente, que você não precise de ninguém para fazer aquela coisa acontecer, você não vai conseguir sobreviver nesse mercado novo. Bota na cabeça e vê quem é você. Porque isso tudo aqui dá para aprender. São hábitos e características de comportamento que são ensináveis. Basta você querer. Nós estamos na sociedade do querer. E eu vou dar algumas dicas para vocês aqui, minhas pessoais. O que eu uso para me instruir? Para você ter uma ideia como é que as informações são abundantes e, na maioria, gratuitas. Eu uso muito o YouTube, o portal da Endeavor. A Endeavor Brasil é um portal muito grande de empreendedorismo. Milhares de vídeos, milhares eu não sei, mas centenas de vídeos tem, falando sobre inúmeros assuntos ligados ao empreendedorismo, pessoas muito experientes, dando verdadeiras aulas, que me inspiram pra caramba. O Sebrae São Paulo tem muito conteúdo gravado, de conceitos muito bacanas, sobre várias coisas, coisas técnicas e coisas não técnicas. A HBR é a Harvard Business Review, a melhor revista de negócio, uma das melhores revistas de negócio do mundo, que é traduzida aqui para o português e tem muitas literaturas de pesquisas que estão acontecendo em vários cantos do mundo para ajudar a gente a entender tendências, modificações de gestão e o que está se alterando no mundo corporativo. A Harvard University nos Estados Unidos tem conteúdos de graça, muitos. Você não precisa nem falar inglês. Você pega aquele conteúdo, bota o tradutor do Google e você aprende aquela determinada coisa. Quando eu quero ler um livro que é muito extenso, eu fico em dúvida se o livro é bom ou não, eu tento procurar se tem um audiobook. Procuro lá no resumão, resumão do audiobook. Tem muitos e muitos livros lá, que eu escuto meia hora, às vezes, 40 minutos, escuto sobre aquele livro e falo, pô, esse livro é bom, eu vou me aprofundar nele, compro o livro para ler. Quando eu noto que o livro não é bem o que eu esperava, não me aprofundo para ler, mas já entendi o conceito daquele livro, já aprendi um pouco mais. Ou seja, tem método. Tudo isso aqui é praticamente de graça. É muito importante, porque, na verdade, nós vamos ouvir muito isso aqui. Ó. Você sempre vai ouvir, não adianta, não tem nada a ver, você está perdendo tempo, você é um bobão que fica estudando, a sociedade não é assim, você não tem chance de dar certo. É mais fácil nós termos amigos puxando a gente para baixo do que amigos que puxam a gente para cima. É mais fácil ter invejosos que querem arrastar a gente para o lodo do que os amigos que querem puxar a gente para o céu. Normalmente, as pessoas que criticam são pessoas que nunca tentaram, são pessoas que não fazem de fato. Quando vier dessas pessoas, não se importe com isso, cara. Não liga. Concentre-se naquilo que você entende, nos valores que você entende como mais importantes para você ter sucesso na carreira. Lembre-se o seguinte: nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Vocês estão num momento, todos nós, no momento da sociedade muito importante. A Alterdata hoje é a quinta maior empresa de software do Brasil. Há 3 anos atrás, eu comentei com a minha equipe que nós íamos triplicar o tamanho da empresa. Em 3 anos, nós já dobramos.
E eu continuo dizendo que nós vamos cumprir esse objetivo, porque mesmo com essa pandemia, que nós perdemos muitos clientes por falência, mesmo assim nós estamos crescendo agora em 2020. A empresa está crescendo, está com faturamento acima do ano passado, por causa de muitas estratégias de negócio e não só técnicas. Muitas estratégias de negócio para manter a pujança e o crescimento da companhia, mesmo no momento de guerra como nós estamos vivendo. Então, é muito importante que vocês usem toda a força do seu network, toda a força do relacionamento. Aqui embaixo tem o meu LinkedIn, que é onde eu mais discuto com clientes, fornecedores, amigos, funcionários de clientes, acadêmicos, debatendo conceitos de negócio, passando dicas. Eu escrevo muitos artigos, gravo vídeos a todo momento. É muito importante que você tenha essa dinâmica de estar conectado com outras pessoas. E o Instagram eu uso muito para assuntos mais pessoais, mas o LinkedIn é o grande canal para a gente falar de negócio. Estou à disposição de todos vocês, porque eu acho que no momento como esse, que nós estamos vivendo essa pandemia, é muito importante que vocês saiam desse evento, saiam do Rio Info, com a cabeça borbulhando de ideias para ajudar o nosso país a crescer. Nós temos muitas oportunidades acontecendo e eu acho que é um momento grandioso para a gente, de fato, fazer a diferença em nosso país. Pare de ler um pouco os problemas ligados à saúde, deixe os médicos cuidarem disso. Eles são muito bons nesse assunto. E vamos pensar o que a gente pode ajudar a todas as demais profissões a terem performance, a terem sucesso. As profissões ligadas à TI são aquelas que são muito necessitadas no mercado, precisa-se muito, a gente apoia praticamente todas as outras profissões. Contudo, muitos de nós, do nosso time, fica muito focado no lado só técnico. E por isso eu quis trazer um conteúdo aqui muito ligado a comportamento, que eu espero que tenha contribuído para todos vocês nesse evento que é muito importante. Parabéns aos organizadores do evento. Eu sei o quanto é complexo organizar um evento dessa natureza e desse porte, mas contem sempre comigo, contem sempre com a Alterdata para trazer conteúdo relevante para todos. Tá? Bom evento a todos, que o evento siga com bastante sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau.